Chega mais, nação, vamos juntos aqui analisar as informações do Flamengo. O Mengão entra em campo hoje, em partida pelo Campeonato Brasileiro. O Flamengo pega o Grêmio, precisa vencer para continuar na briga pelo título do Brasileirão. A gente vai analisar aqui a imprensa esportiva, a repercussão da provável escalação do Flamengo para essa partida, palpites. Chega aqui, dá aquela moral, deixa o seu like. Se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, peço a você se inscreva, ative o sino das notificações para você receber sempre todas as informações do Flamengo. E vai nos comentários, já coloca aí de qual cidade você acompanha nossos vídeos e também já deixa o seu palpite, tá bom? Deixe os créditos ao canal da ESPN Brasil, Band Esportes, Vene Casagrande, link na descrição como crédito. Vamos lá para as últimas informações do Flamengo na manhã deste domingo. Palmeiras é o líder com 33 pontos, mantém a vantagem aí de 6 pontos para o segundo colocado, que é o Flamengo, mas o Flamengo tem um jogo a menos que o Palmeiras, 14 contra 13. E o Flamengo já está em Porto Alegre, mas o assunto ainda é Libertadores e a confusão na Colômbia, que pode render a classificação para o Flamengo. Torcedores do Independente Medellín protestavam contra a diretoria do próprio time. Para entender a revolta, temos que voltar ao domingo passado. O principal acionista do clube, Raul Giraldo, debochou da torcida depois que o time foi eliminado no campeonato colombiano. Depois, o dirigente até pediu desculpas. Este mensaje es para ofrecerle disculpas por mi mal comportamiento ayer no partido contra Águilas. Não adiantou. Ontem à noite, os torcedores transformaram o estádio em um verdadeiro caos. Raul não lei, Hoje, já em Porto Alegre, onde enfrenta o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro, o assunto no Flamengo era a guerra vivida na Colômbia. Eles não nada tinham contra o Flamengo, agora estávamos ali no meio, não é? E eles começaram a arremessar aqueles, como é que se chamam aqui? Sinalizadores, não é? Então é very lights. Começaram a lançar aquilo. Pedras, ferros, aquilo entrou tudo, não é? Não havia nenhuma condição de segurança, não sabíamos lá se alguém tinha uma arma, uma faca, uma coisa qualquer, e sentimos um pouco ameaçados, como é óbvio. A Conmebol afirmou que houve falta de garantias de segurança por parte do clube mandante e cancelou o jogo. A tendência é que o rubro-negro seja declarado vencedor da partida por WO. O julgamento deve acontecer nos próximos dias. O Flamengo faz mais 2 jogos fora, portanto serão 4 partidas fora por 3 competições distintas. Libertadores ontem, o jogo que não aconteceu, tem esse jogo contra o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro, depois, parada dura no meio da semana, lá em Salvador, onde está o Elton Serra, diante do Vitória, e na ida, lembrando, foi só 2-1. Tem um gol de vantagem. Só um gol de vantagem, e jogar no Barradão é brabo. Depois, mais uma partida fora, mais uma vez pelo Campeonato Brasileiro, o Atlético Paranaense, que também sempre chato. O time do Atlético é bom, chato. Aí na no primeira, bom sentido, né? Não que tá entre os primeiros colocados do campeonato. Daí, em compensação, tem 4 jogos seguidos em casa até a parada da Copa do Mundo. O Elton falou até o jogo contra o Palmeiras. Antes do jogo contra o Palmeiras, na mesma semana ali, na quarta-feira, dia 20 de maio, recebe o Estudiantes pela Libertadores. O Flamengo já está classificado, né, com esses 3 pontos prováveis de ontem. Depois, sim, recebe o Palmeiras. Depois recebe o Cusco, aí a molezinha pela Libertadores, entre o e faz mais carga. Um jogo em casa contra o Coritiba. Essa é a sequência do Flamengo até a parada da Copa. O Elton disse... Não é simples, não. Os jogos tem jogos. Mas esses 4 em casa, tirando o jogo do Palmeiras, que há equilíbrio, os outros 3, barbada, hein? Barbada pro é melhor jogar. Ó, esse negócio de barbada, pule de 10, já ganhou, já largou na frente. Isso. É melhor jogar. Ó, o Palmeiras, depois de enfrentar o Remo lá em Belém, joga em Londrina com a Jacuipense, já está classificado, convenhamos, recebe o Cruzeiro,
sábado da semana que vem, daqui a 8 dias, Campeonato Brasileiro, recebe o Cerro Porteño no meio da semana, na quarta-feira também, dia 20, mesmo dia que o Flamengo joga pela Libertadores. O Palmeiras ainda está brigando. Quer dizer, ninguém vai poder reclamar, claro, ninguém vai poder reclamar de dia a mais de descanso para esse jogo. Os dois jogam na quarta-feira. Aí, depois do jogo contra o Flamengo lá no Maracanã, recebe o Júnior Barranquilla. E o último, eita, nada como ter um bastidor bom, né? Qual que é o jogo? Fala pra mim, eu nem te contei ainda, você não decorou a tabela, você não tem de cabeça. Qual é hoje o jogo mais acessível do Campeonato Brasileiro? Talvez contra o Remo em casa? Não, acho que é hoje. Chapecoense? Adivinha qual é o último jogo do Verde antes da parada da Copa do Mundo? Chapecoense. Tô com o Elton também, hein? A sequência do Palmeiras, não que seja simples, fácil, sim, mas na comparação com a do Flamengo, até a parada da Copa mas o Flamengo, melhor. Viu, Plihal? Pode falar, Elton. O Flamengo vai terminar esse período antes da Copa do Mundo com um jogo a menos, com um jogo a menos, porque o jogo contra o Mirassol, né, vai ser marcado provavelmente para julho, logo depois da Copa, naquela pausa onde teremos ali os playoffs da Sul-Americana, claro. Se nenhum dos dois, o Mirassol tá muito bem na Libertadores, né? E o Flamengo vai se classificar, vai 100% em casa da Libertadores, não vai ficar em terceiro lugar. Então, acho que os dois vão se classificar para a próxima fase, e aí esse confronto deve acontecer nessa semana dos playoffs da Sul-Americana, ou seja, o Flamengo vai terminar ainda devendo um jogo de Campeonato Brasileiro que deve ser colocado depois da Copa do Mundo. Não vai fazer muita diferença, porque o calendário para os dois vai continuar acontecendo até a Copa, quarta, meio de semana e fim de semana, né? Mas quando o Flamengo voltar, tem esse jogo para pagar ainda, né? O Palmeiras está quitado, digamos assim, no Campeonato Brasileiro. Eu queria saber, pergunta pro jogador se ele quer ficar treinando ou ele quer disputar uma Libertadores, se ele quer disputar... O jogador quer jogar. O jogador quer jogar, pô. E outra, você tá jogando competição, não quer jogar? Pede para sair então, o presidente, não assina lá, a gente tá fora. Pô, todo mundo sabe, desde 1993, quando eu comecei a jogar, sempre teve essa dificuldade de jogo. Não é de agora. O São Paulo jogou 3 vezes numa semana. Em um dia jogou 2 vezes, não foi isso? Sim. Com o Juninho. Sempre teve isso. Agora, o futebol, o lado financeiro, ganhou uma proporção gigantesca. E aí os clubes têm que fazer receita para poder pagar jogador, para poder pagar treinador. Então, assim, mas é o calendário. Treinador que reclama, e aí eu falo de todos, fala para o seu presidente, não assina. Fala assim, não vou assinar. Aí o presidente vai falar para você assim, tá bom, se eu não assinar, você não vai receber. E se você não receber, não tem como trabalhar. Se eu não assinar, sabe? É simples, a matemática é simples, é que ninguém quer ver, né? O Grêmio chegou a fazer 3 partidas num dia só. Também em meados dos anos 90, São Paulo foi em 94. E não tinha essa... E o Juninho que o Grêmio teve que perder para ir para a final, lembra disso? E não tinha... E assim... Vocês lembram disso? Não? E assim, os jogadores de agora, e aí eu tenho que fazer a comparação para que as pessoas possam entender. Os jogadores de hoje têm uma estrutura fantástica. E jogador de futebol... Mas o jogo também exige mais, né? Não, exige mais, depende. O cara corre mais. Sim, mas ele é preparado para isso. Nós éramos preparados para fazer aquele tipo de jogo. Hoje o jogador de futebol é preparado para fazer esse tipo de jogo. Né? Então, assim, com uma estrutura muito melhor. E deixa eu perguntar uma coisa, o jogador de futebol faz o quê? Além de jogar futebol? Ele recebe para fazer o quê? Para treinar, para se alimentar bem, para ser profissional, para justamente poder jogar quarta, sábado, quarta, domingo, quinta. Qual é a dificuldade? Eu não entendo isso. Só que a cada contrato... Cansaço mental e físico. A cada contrato se pede mais. Vocês, jogadores e ex-jogadores, né, Elton, né, Pascoal, deixam a gente confuso. Sabe por quê? Porque o jogador de hoje em dia fala que não dá para jogar de 3 em 3 dias. O de antigamente fala que dá. E aí, a gente acredita em quem? Faz contrato com cláusulas contratuais com mínimos de jogos. Por que quando o Paulo Nobre assumiu no Palmeiras... O Pascoal sabe disso. Ele colocou, o jogador tem que jogar no mínimo tantos jogos. Nenhum jogador quis. Aí o Paulo Nobre falou assim, se eu não fizer o contrato com ele, o Corinthians pega o jogador, o São Paulo pega o jogador, o Flamengo pega o jogador e aí a torcida vem cobrar de mim aqui. Faz contrato de produtividade, você vai ver como vão jogar. Ô Elton, esse jogo entre Grêmio e Flamengo tem um ingrediente aí político, por conta do que aconteceu essa semana, primeiro a partir, né,
da desistência do Palmeiras da Libra, o Palmeiras largando a liga. E qual foi o motivo? O motivo foi um repasse que, olha lá, ironia do destino, os dois se enfrentam no final de semana. O Flamengo vai fazer ao Grêmio um repasse de 24 milhões de reais que vão ser pagos em 4 anos. Isso. 6, 6, 6 e 6. Em 6, duas parcelas, 6 e 6. São 2 parcelas anuais, de 3. São 2 de 3, nenhuma de 6? Não, 3, sempre de 3. A torcida do Grêmio não gostou nada disso. E, na verdade, pelo fato de ter sido um combinado entre os dois clubes, sem envolver Veja a diferença. A liga, isso deixou o Palmeiras louco da vida, enfim, e aí a partir disso houve o rompimento. O Flamengo vai receber perto de 30 milhões, né? E o Grêmio 3 milhões nas parcelas. Então, essa é o que a presidente do Palmeiras não concordou, é com o formato que já tinha sido estabelecido e foi alterado. E essa alteração, a presidente do Palmeiras não concordou e saiu. A alteração deu-se por conta da movimentação do Flamengo na justiça, aquelas coisas de bloquear, mais ou menos isso. Esse né? é o dinheiro bloqueado, Zé. Sim. Esse é o dinheiro bloqueado na justiça. Em que a lei imaginava que esse deveria ser um dinheiro dividido para todos. Para todos. O Flamengo, por ter maior participação, maior nível de audiência, e segundo o presidente do Flamengo, ele entende muito disso, né? Porque ele foi presidente da Sky, ele sabe perfeitamente como isso é feito. Então, pediu a maior parte e depois houve um acordo e isso ficou acertado. Eu não acho que há uma proximidade entre eles, porque a presidente do Palmeiras disse que os dois mentiram na nota. Está lembrado disso? Sim. Foi terça ou quarta-feira? Foi por aí, meia semana. Terça ou quarta-feira que saiu essa nota. Diz que o Flamengo e o Grêmio mentem, né, nessa situação. E é claro que cria um confronto, um litígio entre o Palmeiras, entre a presidente do Palmeiras, o presidente do Grêmio e o presidente do Flamengo. Até porque o presidente do Flamengo falou sobre Palmeiras e Vasco, né? Teve um precedente. Por conta da presidente do Palmeiras ser também presidente da empresa, que o filho do marido da presidente do Palmeiras pode assumir a SAF do Vasco. Então tem tiro para todo lado, tem para todo mundo, reclamação para todo mundo. Então a gente fica no meio dessa situação aí, porque aí não tem... Pascoal, a liga como deveria ser, eu desconfio que o Elton é um pouquinho mais jovem, ele talvez lá na frente veja. Acho que nós três não vamos pegar isso não. O Plihal, eu quero falar para você, o dia que foi feito o Clube dos 13, esse que vos fala estava lá, no estádio do Morumbi. 86, 87? Isso eu estava lá, ninguém me contou. Eu estava lá. Foi no Morumbi a reunião, ou não foi? Lembra disso? Sim. Foi no Morumbi a reunião. O presidente do Clube dos 13 era o Carlos Miguel Aidar, presidente de São Paulo. Presidente de São Paulo. Foi lá no Morumbi. Eu vi isso aí. E lá parecia que todo mundo concordava. Sabe qual era a discussão? A discussão era, o patrocínio era igual para todo mundo e era o mesmo patrocinador para todo mundo. Era o refrigerante. O Grêmio não queria que botar vermelho no estádio. Então o refrigerante ficou com aquele orelhão. Lembra aquele orelhão que tinha atrás? Preto. Tinha um orelhão atrás do campo do gol do Grêmio. Vocês lembram disso? O Elton não lembra, mas garoto, você jogou com o orelhão lá. Sim. Não vem com essa onda que você não jogou, não. Tinha um orelhão, eles pintaram o orelhão de azul e botaram o nome do patrocinador de preto. Na camisa do Grêmio, o patrocinador também era... Tinha escrito o nome do patrocinador no centro do campo, no meio campo. Isso. Eu acho que eu tenho uma camisa do Grêmio preto. E se terminasse empatado o jogo da Copa União, o que acontecia, Pascoal? Era pênalti. Não, eles queriam fazer... Não era? Não, é que o Vini Colorado, na hora que eu falei que eu tenho uma camisa que eu joguei, ele falou assim, já perdeu ponto comigo. Antes eles queriam fazer que o jogador saísse do meio campo com a bola dominada como fez no futebol americano? Shootout. Eles queriam fazer isso, mas aí decidiram pelo pênalti. O jogador já estava cansado e tal, decidiram... Foi ali que o Gaúcho pegou 2 pênaltis quando o Zete fraturou a perna num Flamengo e Palmeiras. Flamengo e Palmeiras, sabe com quem foi? Com o Bebeto, a lesão. Sim. Lá no Maracanã. E um dos pênaltis perdidos pelo Flamengo foi cobrado... Foi o Zinho. E o outro pelo Aldair. Sim. Né? O Gaúcho, então, depois ele fez história no Flamengo também, mas então, centroavante do Palmeiras, foi pro gol, porque o Palmeiras já havia feito as substituições, e pegou 2 pênaltis. Ele tomou um gol no tempo normal, aí a decisão daquele jogo, porque era assim, eram 2 pontos, 2 pontos pro vencedor, se vencesse no tempo normal,
2 pontos, não eram 3 pontos ainda na época. Empate com gol? Empate, não tinha empate com gol. Se você vencia nos pênaltis, você somava ponto. Se você perdesse nos pênaltis, é como se você tivesse perdido o jogo. Você não somava nenhum ponto. Isso lá, quando foi feito. Então, esse negócio de clube, tá todo mundo junto, que não sei o quê, aí começa, meu time tem mais visualização do que o seu. Meu time tem mais, ele aparece mais na TV do que o seu. O meu time tem mais torcida do que o seu. O meu time vende mais camisa do que o seu. O meu time vende mais brindes do que o seu. Aí todo mundo acha que tem razão. Sim. E meu avô falava uma coisa que para mim é importantíssima, é fundamental. Casa que não tem pão, todo mundo grita e ninguém tem razão. Sim. É isso aí que está sendo vivido. Mas o dinheiro vem de um lugar só, da televisão. Não tem de outro lugar que vem, não cai do céu. Mas é importante a CBF, né? O presidente, na pessoa do presidente, eu não sei, né? Eles estavam conversando para daqui a pouco a CBF agora a administrar vai assumir tudo isso. Vai tentar montar ela uma liga, mas é porque só não para vai daqui, ter, né? tem muito tempo, 31, 2030, né? 30, Elton, o seu parecer. Bom, eu fico muito feliz quando eu sou só 5 anos mais novo que o Zé Elias, mas continuem falando isso, tá? Me agrada muito vocês falarem. É que o Zé rodou de pneu murcho. Continuem assim, por favor. O Zé rodou sem óleo. Acompanhei o começo de carreira de Zé Elias, mas enfim, adoro isso, continuem, pra mim tá maravilhoso. Mas eu não verei isso também, viu, Plihal? Acho que não verei isso também, porque o futebol brasileiro nunca foi unido. Esse nome Copa União é tão irônico, né, que eu acho que faz algo de piada até para o futebol brasileiro. Porque se discute muita coisa aqui, menos o campeonato. Se discute quem quer ganhar mais, se discute quem deve ganhar menos, se discute quem tem mais torcida, se discute quem tem mais receita, quem dá mais audiência. A gente sabe que isso acontece no mundo inteiro, né? Você tem clubes que recebem mais e que recebem menos, e aí tem todos os méritos esportivos e os méritos extracampo também. E no Brasil isso se discute muito mais na galhofa do que necessariamente de sentar como dirigentes sérios para todo mundo sair ganhando. A gente sabe que uns vão ganhar menos do que outros porque faz parte de inclusive qualquer área, né, da sociedade. E algumas delas, infelizmente. Mas eu acho que dentro do futebol, que a gente sabe que tem clubes que geram mais receitas do que outros, se você senta e tudo isso é bem definido, as coisas acontecem de uma maneira muito mais racional. E aí você discute o calendário de uma maneira mais racional, você discute mais o espetáculo como um todo, como o gramado, a questão dos estádios. Isso inclui a CBF também, né? Porque a CBF hoje é quem gere o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil, são as principais competições aqui, e as federações, os estaduais. Mas se os clubes não tomarem a rédea, a gente vai continuar vendo isso de cada um quer o seu, né? Cada um defende o seu lado. Essa questão de Grêmio e Flamengo, hoje eles se uniram, mas o Grêmio era contra o Flamengo. Há um ano e pouco. A nova direção do Grêmio é que assumiu esse lado para o Flamengo, né? E esse acordo acabou acontecendo. Então, eles podem se tornar de lados opostos ano que vem, ninguém sabe, porque o futebol brasileiro é assim, cada um olha por si. E eu acho muito difícil vermos isso, Plihal, a não ser que a CBF diga, como disse inclusive em 86, né? Não tenho condições de fazer o campeonato. E os clubes aí resolveram fazer, a não ser que a CBF faça isso de novo. Olha, o Campeonato Brasileiro agora é com vocês, dá as costas e vai embora. Algo que também não vai acontecer tão cedo. Mas enfim, vamos falar de Flamengo, e no vídeo de agora a gente vai falar sobre João Gomes, jogador que pode render ao Flamengo aí mais de 35 milhões de reais. Ele atualmente está no Wolverhampton da Inglaterra, muito próximo de ser vendido a um clube espanhol, e o Flamengo tem direito a uma parte dessa quantia aí. A gente vai trazer detalhes dessa situação que pode, repito, dar ao Flamengo mais de 35 milhões de reais, um pouco mais de 35 milhões de reais. Tem também informação saindo lá da imprensa mineira, o Atlético Mineiro quer o Luiz Araújo, e nós fomos apurar para saber se tem alguma negociação, algo em andamento. Se de fato procede, vou trazer aquilo que o dirigente do Atlético Mineiro comentou comigo. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora, mas antes pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no vídeo de agora. Também tem informação sobre direito de TV, direito de transmissão. O Flamengo lidera aí o ranking dos clubes que mais ganharam com direito de transmissão.
Eu acho extremamente justo. Isso na temporada 2025. Flamengo em primeiro, Palmeiras em segundo. O Corinthians está em quinto. Vocês têm noção disso? Clubes que mais lucraram com direitos de TV em 2025. Flamengo, 612 milhões de reais, Palmeiras, 527 milhões de reais, Fluminense, 526 milhões de reais, Botafogo, 380 milhões de reais, Corinthians, 363 milhões de reais, São Paulo, 245 milhões de reais, Vasco, 213 milhões de reais, Inter, 202 milhões de reais, Bahia, 186 milhões de reais e, para fechar o top 10, Fortaleza, 185 milhões de reais. Caramba, Atlético Mineiro e Cruzeiro, 11º e 12º, respectivamente. Olha, me surpreendeu esse ranking aí dos clubes que mais lucraram com direitos de TV em 2025. Por falar em lucro, o Flamengo pode ter um lucro milionário com a saída de João Gomes do Wolverhampton para o futebol espanhol. É o Atlético de Madrid que está muito próximo de contratar o volante cria das categorias de base do Flamengo, que eu particularmente sou fãzaço. Graças a Deus tenho um ótimo relacionamento, não só com o João Gomes, mas com os familiares dele. São pessoas maravilhosas. João Gomes tem uma história linda, pessoal e profissional. Para quem não sabe, ele literalmente nasceu ouvindo o hino do Flamengo. Na hora do parto, o hino do Flamengo tocou. O avô dele também era um cara super fanático pelo Flamengo. Uma história sensacional do João Gomes. Eu fico até arrepiado só de lembrar aqui, porque eu já fiz matéria sobre isso, contando essa história do João Gomes. E ele agora, depois de ter ajudado muito o Flamengo dentro de campo e também numa venda milionária para o Wolverhampton, agora ele está muito próximo de ir para o Atlético de Madrid. Eu acho que ele vai crescer muito nas mãos do Simeone, se de fato ele for para o clube espanhol. E o Flamengo tem direito a um percentual dessa venda milionária. O Atlético de Madrid vai pagar 45 milhões de euros, segundo a imprensa espanhola. Isso dá em torno de 260 milhões de reais para ter o volante João Gomes. Na ocasião que o Flamengo vendeu o João Gomes para o Wolverhampton, ficou acordado que o Flamengo teria direito a 10% da venda, o Flamengo da venda futura. Então, além desses 10%, o Flamengo ainda tem direito a 3,5% do mecanismo de solidariedade da FIFA. Então, fiz a conta rápida aqui, se eu não tiver errado, acho que não estou, porque eu refiz a conta várias vezes, o Flamengo vai ganhar um pouco mais de 35 milhões de reais caso essa operação seja concretizada do Wolverhampton e também do Atlético de Madrid pela transferência de João Gomes. Tomara que dê certo, não só para o Flamengo ter esse lucro, mas para o João Gomes respirar novos ares. Eu acho que ele merece crescer na carreira e seria um crescimento. Ele sair do Wolverhampton, que foi rebaixado no futebol inglês, e para o Atlético de Madrid, que é um clube que inclusive chegou à semifinal de Champions League esse ano, foi eliminado para o Arsenal. Então, boa sorte ao cria do Flamengo, ao garoto do Ninho João Gomes, um cara sensacional, um cara que eu sou fãzaço. Vamos falar agora de Luiz Araújo, galera. Luiz Araújo é um jogador que está sempre sendo especulado para deixar o Flamengo. Muita gente pega no pé do Luiz Araújo. Eu acho esse jogador muito importante ao Flamengo. Tudo bem que já viveu momentos melhores, mas é um jogador que finaliza bastante, um jogador que tem uma noção tática muito absurda, que a gente pode ver isso quando vai ao estádio, observando o Luiz Araújo jogar sem a bola, que é importante. A inteligência dele, no ponto de vista tático, agrega demais. Enfim, é particularmente um jogador que eu gosto bastante. E está sempre sendo especulado para deixar o Flamengo. No momento foi Atlético Mineiro, depois Cruzeiro, aí agora Atlético Mineiro novamente. E a imprensa mineira noticiando que o Atlético Mineiro vai fazer uma força-tarefa para tirar o Luiz Araújo do Flamengo. Enfim, aquilo que a gente já leu várias vezes, em vários momentos, em várias janelas de transferência. E aí eu fui apurado. No Flamengo me garantiram que ninguém fez proposta ainda. Pode até fazer. Óbvio, o Flamengo não tem como proibir um clube de fazer proposta por um jogador do seu elenco. Os representantes do jogador alegam que não tem nenhuma negociação em andamento, e eu procurei Paulo Brax, que é o dirigente do Atlético Mineiro, que me garantiu que isso não procede. Não faz o menor sentido agora. Eles não pensam nessa contratação, não tem negociação em andamento, nada nesse sentido. Lembrando, pessoal, o Flamengo tem uma previsão orçamentária com venda de jogador. E o Flamengo está longe de bater essa previsão orçamentária estabelecida no começo da temporada. Beleza, é uma previsão. Isso quer dizer que o Flamengo tem que cumprir aquela previsão de mais de 200 milhões de venda de jogador?
200 milhões de reais de venda de jogador? Pode até ser que o Flamengo tenha que fazer isso, mas o Flamengo pode, entre aspas, só para vocês entenderem, tirarem o dinheiro que estava previsto numa determinada receita e trazer para cá. Basicamente isso, num bom português para vocês entenderem. De fato, o Flamengo precisa fazer mais vendas. Vai ser o Luiz Araújo? Não sei. Pode ser o Everton Araújo, como muita gente está mencionando? Pode ser, jogador que está se destacando. Pode ser o Wallace, jogador que não está se destacando, mas que é um jogador que tem potencial e muitos clubes já se interessaram? Pode ser. Mas, nesse momento, dizer que o Luiz Araújo está muito próximo de deixar o Flamengo e ir para o Atlético Mineiro é mentira, porque não tem nem negociação em andamento. Beleza? É isso aí, nação. E de acordo ao site do Globo Esporte, o Flamengo entra em campo dessa maneira. Goleiro Rossi, na zaga Léo Pereira e Léo Ortiz, nas laterais Ayrton Lucas e Varela. Já no meio de campo, Jorginho, Everton Araújo e Carrascal. Nas pontas, Samuel Lino e Plata e Pedro na frente. Essa deve ser a provável escalação para a partida de hoje contra o Grêmio. E tem também a escalação do Grêmio, para a gente poder analisar juntos aqui. Goleiro Everton, na zaga Vieri e Balbuena e Gustavo Martins. Nas laterais, Pedro Gabriel e Pavon. No meio de campo, Noriega e Leonel Pérez. Já lá na frente, né? O Gabriel Meck, Amuso e Carlos Vinícius. A escalação do Grêmio para a partida de hoje. Eu queria perguntar para vocês se vocês gostaram da escalação do Flamengo hoje, né? Para a partida contra o Grêmio. O Flamengo precisa vencer essa partida, torcer pelo um tropeço ou um empate do Palmeiras, que aí o Flamengo consegue recuperar os seus pontos no Campeonato Brasileiro e conseguir encostar no Palmeiras. Então, vamos ficar de olho para ver como o Flamengo vai jogar nessa partida, porque o Flamengo está descansado. O Flamengo não jogou a partida do meio de semana pela Copa Libertadores da América. O Flamengo deu aquela descansada. Jogou 5 minutos. Nem podemos contar isso daí, né? Claro que tem o cansaço da viagem, toda a repercussão que aconteceu, mas o Flamengo não entrou em campo. Então isso é bom para os jogadores. Vamos ver o que o técnico Leonardo Jardim vai preparar para essa partida. Mas eu vou de palpite, hein? Vamos lá de palpite? Vamos ver qual é o seu palpite e quem vai acertar o palpite dessa rodada do Campeonato Brasileiro? Eu vou colocar o seguinte: Flamengo 3, Grêmio 1. Caramba, meu amigo. 3-1 para o Flamengo. Esse é o meu palpite. Torcer para que isso venha acontecer, claro, mas eu acho que vai dar 3-1 Flamengo. O Flamengo vai vencer essa partida. Escreve nos comentários aí o seu palpite. Vamos ver quem vai acertar o palpite dessa rodada do Campeonato Brasileiro. Tá bom, nação? Olha, muito obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Não se esqueça, deixe o seu like, se inscreva no canal. Assim que a gente tiver mais notícias e informações do Flamengo, vamos trazendo para vocês e a gente se vê no próximo vídeo.